Com o objetivo de tentar entender o tamanho que o coronavírus pode ganhar aqui em Vacaria, eu fiz uma projeção de quantos casos Vacaria pode ter. Se você quer saber quantos, assista esse vídeo até o final que eu vou trazer esse número para você. Bom, a minha maior preocupação com o coronavírus, além da saúde das pessoas, é claro, mas o meu foco são negócios. E eu quero entender, quero projetar o quanto isso pode afetar os negócios daqui de Vacaria e principalmente as empresas dos meus clientes de consultoria, de mentoria e tudo mais. Com base nisso, com esse objetivo, para entender o tamanho que isso pode ganhar em Vacaria, eu busquei fazer uma projeção e é isso que eu vou trazer para vocês. Primeiro ponto, né? Existem inúmeras formas de fazer uma projeção. A projeção que eu fiz é a maneira, quem sabe, mais simples, mas que tem muita lógica e é isso que eu vou mostrar para vocês, da onde saiu todo esse embasamento e da onde saiu esse número. Bom, eu quero que vocês entendam que eu fiz duas situações, a situação A e a situação B, justamente para ter dois parâmetros. E que minha referência é o número de casos e não o tempo. E mais outra referência, eu quero que vocês entendam que é o número de casos até que a doença estabeleça, ou seja, que ela pare de crescer. Eu vou pegar do zero até esse número e depois que esse número é mantido, porque é esse parâmetro que eu consegui pesquisando através de referências da China, tá? Então, quantos casos eu acredito que vai ter em Vacaria até que a doença estabeleça. Vai ter um pico e vai estabelecer. Aí o final disso eu ainda não consegui chegar e não consegui prever. Bom, algumas informações relevantes. A população da China é 1,386 bilhões de pessoas. E eles demoraram mais ou menos 60 dias para que os casos estabelecessem e parassem de crescer. A população do Brasil é 209,3 milhões. O primeiro caso do Brasil foi dia 25/2. E isso quer dizer então que a China é 6 vezes maior em população que o Brasil. Bom, a China, até estabelecer, ela teve um número de casos de 75 mil, tá? Ela teve 75, ela saiu do zero e foi a 75 mil casos e aí ela estabilizou. Vamos supor então, tá? Supondo que o Brasil bata exatamente esse número, 75 mil pessoas, e vá 6 vezes pior no que tange a controle, no que tange a fazer acontecer, no que tange a controlar o vírus, que é a China. Por que eu estou supondo que ele vai 6 vezes pior? Porque é exatamente o número que a China é maior que nós. Então eu estou supondo que o Brasil vai ter 75 mil casos até estabilizar. Se nós bater esse número é porque nós fomos 6 vezes pior que a China em controle. Então, se eu fizer 75 mil dividido pela população brasileira vezes 100, dá 0,036% da população brasileira vai ter esse vírus. Em Vacaria, eu pesquisei no Google, a gente tem 66 mil pessoas, vezes o percentual, quer dizer que se nós formos muito mal, nós vamos chegar a um pico de 238 casos em Vacaria até estabelecer a doença. A situação B, o que eu fiz? Eu dividi um caso de números da China, fiz muito parecido, mas eu quero explicar até o final para vocês. Poderia explicar só o fim, mas eu vou explicar toda a concepção dela também, tá? Agora na situação B, eu dividi os 75 mil casos que tiveram na China até que fosse estabelecido por 6, justamente o tamanho que a China é maior, e deu 12.500 casos. Então se eu fizer 12.500 casos dividido pela população do Brasil vezes 100%, em vez de 0,036 dá 0,00597. Se eu multiplicar pela população de Vacaria, dá 39,5 casos. Esses 39,5 casos é se nós fôssemos tão eficazes e tão bons quanto a China. Mas eu acho que isso para não dizer impossível, eu acho que nós não vamos conseguir ser tão bom e o vírus vai se proliferar, mesmo não sendo aqui o lugar raiz. Vamos supor então que em vez de nós sermos 6 vezes pior, a gente seja 3 vezes pior. E esse número se multiplica por 3. Então quer dizer que em Vacaria nós tenhamos 118,6 casos até que ele se estabilize. Ou seja, resumo da ópera, espero que vocês consigam ver o que está escrito aqui e todos os números que estavam aqui. Se formos 6 vezes piores que a China em controle, em eficiência, em eficácia para controlar o vírus, nós vamos ter 238 casos em Vacaria e depois eles vão se estabilizar, ou seja,
Não é que vão ter só 238 casos, quer dizer que nós vamos ter um pico de 238 e depois esse número vai continuar circulando em torno desse número. Nunca nós vamos passar mais que isso. Quer dizer que nós vamos ter na média 238 pessoas no máximo contaminadas em vacaria. Se nós formos 3 vezes pior que a China em controle, e essa é uma situação, vamos pensar que aqui é a situação realista e aqui é a pessimista. Nós vamos ter 118,6 casos, ou seja, vai sair do zero, vai até 118 e vai estabilizar nesse número por um tempo que eu não sei, né? Na China foram 2 meses, no Brasil a gente não sabe. E o meu foco aqui é número de pessoas. Por que é número de pessoas? Porque eu quero tentar entender se vai chegar ao ponto do comércio, das lojas, vai querer ter que fechar ou não. É isso que me preocupa nos negócios que eu dou consultoria, é isso que me preocupa nas turmas que eu faço de imersão e mentoria. Se 118 ou se 328 casos serão suficientes para barrar a vacaria ou não. É esse o meu foco, é esse o meu objetivo, mas também, muito além disso, é poder ajudar para você e tentar te tranquilizar ou não, né? A conclusão disso aqui tudo é sua, é minha, é nossa. Mas com certeza acredito que não é, minha opinião, né? Eu sou muito otimista perante os cenários e acredito que não é para se preocupar tanto e o tamanho que isso aqui vai tomar depende só de nós. Então o meu objetivo é informar, é tentar ajudar todo mundo aqui em Vacaria para que isso nos afete cada vez menos. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse número tenha ajudado vocês e qualquer coisa que precisar, contem comigo, tamo junto e vamos